pandemia de Covid, assim, foi um divisor de águas, né, na nossa jornada dentro do hospital, porque nós trabalhamos no hospital especializado, com foco em oncologia e transplantes. Então, receber a pandemia num momento que se lida com pacientes com fragilidade no sistema imunológico, então isso é muito complexo. Então, nós ficamos muito felizes e surpresos que nós éramos o único hospital pediátrico a participar dessa compilação global. E nesse processo, assim, no Covid, o hospital atendeu as pessoas. Em algum momento da pandemia, como nós verificamos que o SARS-CoV ele tinha um comportamento diferente na pediatria, em um momento da pandemia, nosso hospital precisou receber pacientes adultos, e nesse contexto, passado a pandemia, os nossos pacientes precisavam continuar. Então, os pacientes que nós tivemos o N do estudo, que foram 481 pacientes, esses pacientes eles tinham segmento no hospital. Então, passando o Covid, passando aquele momento de internação, de ventilação mecânica e a fase é, crucial e mais cruel, mais dolorosa do Covid, esses pacientes tinham que voltar a fazer quimioterapia, tinham que voltar para o seu ambulatório de pneumologia. Então, nós acompanhamos esse paciente no todo para verificar como que aquele paciente se comportava no pós-Covid, se tudo aquilo que a literatura trazia no paciente adulto se aplicava na pediatria. E a gente verificou que a criança ela respondia mais leve ao Covid, então assim ela tinha sintomas mais brandos se comparado ao adulto. E no nosso caso, como nós somos um hospital especialista, a gente também precisava considerar que aquele paciente ele tinha aquela comorbidade de base que levava a ser atendido nesse hospital especialista, e essa patologia de base ela também trazia alguns reflexos e sintomas que poderiam ser confundidos com o pós-Covid. E aí a gente percebeu que, apesar de, no começo, entender-se que a criança talvez tivesse um quadro mais leve, a gente encontrou, sim, sintomas, né, no pós-Covid, e que valem a pena serem observados pela equipe, acompanhados pela equipe. A gente percebeu que há uma correlação de como é o quadro clínico dessa criança no Covid e como ela vai se comportar no pós-Covid, né? Então, a gente percebeu, por exemplo, sintomas muito recorrentes de febre, que foi, inclusive, o sintoma mais prevalente no pós-Covid, e possivelmente isso está relacionado com as complicações infecciosas que aconteceram durante a infecção do pós-Covid, né? Então, essa criança ela tinha outras bactérias também, concomitantes, outros vírus, e possivelmente relacionado à sua doença de base também, ela tinha um quadro infeccioso mais importante, e isso perdurava também no pós-Covid, né? Então, a febre foi o sintoma mais evidente para a gente no pós-Covid. E é claro que, além da febre, a gente teve sintomas respiratórios, né, como dificuldade para respirar, tosse seca, persistentes no pós-Covid. Identificamos fadiga, que também é um sintoma comum no adulto, mas na criança apareceu, e alterações dermatológicas, como a erupção cutânea. E diferente do adulto, muitas crianças vivenciaram o MIS-C, né? A síndrome inflamatória multissistêmica, no pós-Covid. Então, isso também pode estar relacionado com as consequências do pós-Covid dela. Então, a gente ainda não fez os estudos de associação, né? Nós fizemos uma análise preliminar descritiva dos nossos dados, mas a gente acredita que esteja muito relacionado com o MIS-C. Então, se a criança teve um MIS-C, ela possivelmente ela vai ter alterações dermatológicas, ela vai ter febre, ela vai ter algumas alterações que a gente identificou no pós-Covid. Um sintoma que a gente ainda vai entender melhor na análise de associação, que a gente identificou no pós-Covid, foram as convulsões. A gente quer entender melhor esses casos que tiveram convulsões no pós-Covid para saber se isso está mais associado à doença de base, que foi exacerbada por conta do Covid, ou se na criança crônica isso é um sintoma mais comum, porque no adulto isso não aparece tanto. A gente tem outros sintomas neurológicos mais comuns no adulto. Então, a gente tem aí a missão de compreender um pouco melhor a razão de causalidade entre os sintomas do pós-Covid nessas crianças, mas já nos mostra a importância de se acompanhar esse paciente no pós-Covid, em especial se ele é uma criança com condições crônicas de saúde. Por ser um hospital especializado, a gente já faz esse acompanhamento de rotina, mas talvez chame a atenção de outros hospitais que não tenham o mesmo perfil para acompanhar essa criança no pós-Covid, caso ela tenha uma doença de base, né? Então, isso é importantíssimo a gente trazer essa missão e esse olhar para a criança crônica, complexa, independente do hospital ou do local onde ela foi atendida. Porque ela pode ter, é claro que o N de, né, condições complexas
pós-Covid é bem menor do que o adulto, mas a gente precisa fazer esse acompanhamento. E no hospital a gente fez acompanhamento com exames de sangue, de rotina, a gente fez acompanhamento com exames radiológicos, inclusive espirometrias, né? Então, é o perfil do nosso hospital, mas talvez a gente consiga chamar mais atenção com esses dados de outros hospitais para a importância desse acompanhamento. Alguns hospitais criaram ambulatórios específicos de Covid, né? E a gente não fez isso, a gente não tinha um protocolo único de Covid. Porque o Covid no paciente com câncer tinha um olhar, um Covid no paciente da neurologia tinha outro olhar. Então, assim, a cada especialidade, a equipe médica se unia e seguia um protocolo único, porque realmente cada paciente, cada grupo de paciente ele tinha um comportamento diferente. Então, eu requeria mais exames de um grupo do que comparado com o outro, né? Então, isso também a gente pode analisar no futuro, mas não que a gente tenha percebido um custo maior ou algo que a gente não faria. Porque o paciente crônico, vou tirar o Covid de olhar, mas vamos pensar aqui, se esse paciente crônico me passa por uma pneumonia, com qualquer outra bactéria, ele provavelmente faria esse mesmo acompanhamento no pós. Então, os exames que a gente gastou, né, entre aspas, seria o mesmo que ele faria pela equipe para estar acompanhando as consequências dessa outra condição que aconteceu ao mesmo tempo da condição crônica, né? Então, a gente não percebeu custo extra por conta disso, mas quando a gente analisou os dados, a gente viu que a gente fez uma boa varredura de acompanhamento desses pacientes, sabe? Boa parte, quase 100%, fizeram exames de sangue no pós-Covid. Eu digo que só não foi 100%, porque a gente recebeu pacientes, por exemplo, que vieram para fazer uma cirurgia e a gente descobriu que ele estava com Covid. Então, ele não tinha nada de sintomas, ou então ele estava muito bem, foi acompanhado em casa. Então, são alguns pacientes das exceções, mas a maioria fez um bom acompanhamento de equipe após, né? Então, isso também é importante destacar. O que a gente percebeu, né, talvez de evolução para as próximas etapas, que a gente poderia acrescentar algumas questões específicas para a pediatria que não tinham na CRF, que a gente fala, nossa, mas isso é importante para a criança, e não dava, né, para a gente se adequava ao formato da rede, mas dá para a gente ampliar. A gente percebeu também que, por exemplo, nessa última fase a gente fez tudo manual, né? Todos os outros hospitais fizeram por meio de inteligência artificial. Mas a inteligência, ela é pensada em adulto, então ela não pegava todos os nossos casos, né? Então isso também era uma diferença para a gente e fez a gente se adaptar, se organizar como equipe e ver como a gente podia se adequar para contribuir com a rede, né? Então eu acho que foi uma experiência muito boa, a gente aprendeu muito com a rede e espera também ter deixado um pouquinho da nossa mensagem, né? Do nosso mote para a criança, né? Porque a gente gosta muito de mostrar que a criança não é um mini adulto, que a gente precisa olhar diferente, se ela é complexa, ela precisa ter um olhar diferente ainda.